Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O escritor desta série de lições é o pastor Ezequias Soares. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 13, a última lição do trimestre, que traz por título Voltados os olhos para a bendita esperança. Estudaremos nesta lição a respeito da promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo de vir buscar a sua igreja para estar com Ele para sempre nos céus. Outro ponto importante que será abordado nesta lição será sobre a necessidade de nos mantermos fiéis aos mandamentos do Senhor. Queridos irmãos, com este vídeo estamos completando 2 anos do canal Auxílio EBD. Nesses 2 anos, comentamos 8 trimestres das revistas Lições Bíblicas, totalizando 104 vídeos. Louvamos ao Senhor pelo seu apoio, pela sua ajuda, pela sua oração, pelo seu comentário, pela sua inscrição no canal, enfim, por tudo que os irmãos têm feito em prol do nosso humilde trabalho. Apenas o Senhor pode recompensar a cada um de vocês por todo o apoio que os irmãos têm nos dado. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos e que possamos continuar nesta obra, contando com as suas orações e buscando sempre a graça e a misericórdia do nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos por tudo aquilo que os irmãos têm feito pelo nosso humilde trabalho. Glórias ao nome do Senhor. Agora sim, voltando para a lição, o texto áureo está na Epístola de Tito, no capítulo 2, versículo 13, e nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Já a verdade prática nos ensina, a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. O texto áureo desta lição encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos de 6 ao 11. Acompanhe a leitura, por favor. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glórias a Deus. Como objetivo geral da lição nós temos voltar os olhos para a bendita esperança. Já como objetivos específicos temos 3. Para o tópico 1, afirmar que breve Jesus virá. Já para o tópico 2 temos destacar a necessidade da vigilância. E finalmente, para o tópico 3, estimular a viver com fidelidade. Como de costume, queridos, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim o desejarem, as notas de aula que eu utilizei para a gravação deste vídeo estarão disponíveis para download. O link para download estará aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. E se você está assistindo este vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download estará logo abaixo da janela do vídeo. Isto posto, vamos para o comentário. Introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. Meus irmãos, a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja
deveria ser o evento mais esperado pela igreja de todas as épocas. Este evento, que é o arrebatamento da igreja, é a coroação, ou seja, é o momento de todos nós recebermos a recompensa por todo o esforço e dedicação que nós tivemos para obedecer aos mandamentos do Senhor. Leiamos o que está ali em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, a parte C, que nos diz, na Almeida Revista Corrigida: "Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Queridos, o arrebatamento da igreja, como eu disse aos irmãos, deveria ser o evento mais esperado. Porém, infelizmente, nos dias que nós estamos atravessando, pouco se tem falado da proximidade que estamos vivendo desta promessa tão maravilhosa. Pouco se ouve falar nos púlpitos das nossas igrejas a respeito do arrebatamento, a respeito do juízo de Deus, a respeito de que nós precisamos estar preparados. Conforme nós veremos na lição, esta promessa da vinda, do arrebatamento, que o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, é uma verdade bíblica inegável. E se ele vem buscar, queridos, ele vem buscar um povo especial, zeloso de boas obras, como diz as Sagradas Escrituras. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Realmente, queridos, devemos estar preparados, aguardando o arrebatamento da igreja para hoje. E o comentarista cita que este evento será breve, ou seja, de uma duração muito curta, muito pequena. Porque a Bíblia diz ali em 1 Tessalonicenses que nós seremos, os que estiverem vivos, serão transformados num abrir e fechar de olhos. Isso significa, queridos, que não haverá tempo para alguém se arrepender no momento do arrebatamento. Porque o arrebatamento será num piscar, num abrir e fechar de olhos, como diz a Almeida Revista e Corrigida. E não haverá tempo para ninguém se arrepender. Então, temos que estar preparados agora. Vejamos o que está ali no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 12, versículo 37, na Nova Versão Transformadora. "Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa." Vejam que essa versão, Nova Versão Transformadora, nos dá uma palavra muito clara. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Queridos, que todos nós possamos deixar o Espírito Santo vivificar esta palavra nas nossas vidas, para que possamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo, que acontecerá muito em breve. O ponto central da lição nos diz: a esperança da igreja é vívida e real. Ou seja, é uma esperança vívida, é uma esperança viva, uma esperança que transmite vida. Glórias ao nome do Senhor. Como tópico 1 nós temos: breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Meus irmãos, conforme repetimos diversas vezes, a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. E nela encontramos em várias passagens promessas feitas pelo próprio Senhor Jesus Cristo de que Ele virá buscar a sua igreja. Leiamos uma dessas promessas que está ali no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo de 1 ao 3, na Almeida Revista e Corrigida. "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Vejam, queridos, que promessa clara, que palavra clara de promessa que o Senhor Jesus Cristo disse aqui, que está registrado em João capítulo 14. Ele disse: e se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vejam, não há como nós nos enganarmos. Cristo Jesus virá buscar a sua igreja e somente subirão aqueles que estiverem preparados. Glórias ao nome do Senhor. Subtópico 1, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Aqui, queridos irmãos, o comentarista cita a respeito das diferentes linhas teológicas que interpretam o que acontecerá no tempo do fim de forma diferente. Nós temos 3 grandes linhas de interpretação a respeito do que acontecerá no final dos tempos. A primeira linha de interpretação é o chamado pré-tribulacionismo, que ensina e defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Uma outra linha teológica defende que o arrebatamento acontecerá no meio do período da grande tribulação, que são os midi-tribulacionistas. E ainda existe uma outra linha de interpretação teológica, onde os seus defensores afirmam que o arrebatamento acontecerá depois da grande tribulação. E esses são chamados os pós-tribulacionistas. Nós, assembleanos, defendemos e cremos no pré-tribulacionismo, onde a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Queridos irmãos, nós interpretamos essa questão da segunda vinda de Cristo como sendo um evento de 2 etapas. Por que chamar segunda vinda? Porque a primeira vinda de Cristo foi justamente quando ele esteve entre nós, entre os seres humanos, durante o seu ministério terrestre, os seus 33 anos e meio de vida. Aquela representou a sua primeira vinda. A segunda vinda de Cristo é representada por 2 eventos, ou por 2 etapas. A primeira delas é justamente o arrebatamento da igreja, quando Cristo não virá à terra, e sim, ele virá até as nuvens do céu receber a sua igreja no momento do arrebatamento. Vejamos o que está escrito ali em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17, na Almeida Revista e Corrigida. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, queridos, como eu havia dito, essa segunda vinda de Cristo, que nós chamamos de segunda vinda, é um evento que tem 2 etapas. A primeira delas é o arrebatamento da igreja, quando Cristo não virá à terra, e sim nos ares, nas nuvens do céu, receber os seus santos, a igreja que será arrebatada. Esta, então, é a primeira fase que nós lemos aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. E já a segunda fase da segunda vinda de Cristo, ou segunda etapa da segunda vinda de Cristo, será realmente quando Cristo vier com os seus santos para salvar Israel da destruição na chamada Batalha do Armagedon. Essa, então, é a segunda etapa da sua segunda vinda. Vamos ler o que está ali no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículos 19 e 20, também na Almeida Revista e Corrigida.
e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Vejam aqui então que no Apocalipse 19 faz menção justamente dessa questão da batalha do anticristo e dos seus exércitos contra o Senhor Jesus Cristo, que vem em socorro a Israel, porque Israel estava cercado pelos exércitos do anticristo para ser destruído. E o Senhor Jesus Cristo vem em socorro a Israel na chamada Batalha do Armagedon, representando então aquela passagem bíblica que diz que todo olho o verá. Quando o Senhor Jesus Cristo vir nessa segunda etapa da sua segunda vinda, todas as pessoas que estiverem na terra verão a vinda dele, ele chegando para salvar o seu povo escolhido, que é Israel. Glórias ao nome do Senhor. Em relação à palavra Armagedon, nós encontramos no Apocalipse, ali no capítulo 16, também no versículo 16. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Este cenário é a sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Conforme acabamos de mencionar, essa questão de todo olho verá, juntamente com isso que o comentarista mencionou, que os anjos disseram, né? Que o povo veria Jesus da mesma maneira que o viu subir. Ou seja, é a segunda etapa da sua segunda vinda, e não a primeira etapa que abrange o arrebatamento da igreja. Subtópico 2, a promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata desta vinda, pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Talvez estivessem ainda pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Meus irmãos, este pensamento de que o Messias viria para reestabelecer, ou seja, devolver a Israel a sua soberania como nação na parte política e econômica, este pensamento estava enraizado na cultura bíblica, né, na cultura israelita, e a Bíblia nos dá muitos sinais a esse respeito. Por exemplo, leiamos o que está ali em Lucas, no capítulo 1, versículos 30 ao 33, na Almeida Revista e Corrigida. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor, percebam, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Notem, queridos, que o anjo estava se referindo a um reino espiritual. Porém, os israelitas tiveram isso como literal, como se realmente o Senhor Jesus Cristo viesse restaurar o reino a Israel no sentido político e econômico. Tanto que quando nós vemos ele entrando em Jerusalém, naquela sua entrada triunfal, o pessoal começou a aclamá-lo: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ou seja, estavam quase aclamando Cristo como rei ali, pensando que ele viria restaurar a Israel, conforme eu acabei de mencionar, a posição de soberania tanto política quanto econômica. Porém, queridos, todos nós sabemos que Cristo veio tomar posse de um reino espiritual e não de um reino social, um reino político, um reino econômico. Ele virá depois, no milênio, sim. Aí no milênio, Cristo virá tomar posse, reinar, aí sim, sobre as nações, sobre a política, sobre a economia, sobre toda a humanidade. Mas naquela época, enquanto estava encarnado, o reino do Senhor Jesus Cristo era um reino espiritual. Esse foi o reino que ele veio estabelecer, o reino de Deus no meio dos homens. Mas Jesus os corrige por duas razões principais.
O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E é interessante nós notarmos, meus irmãos, que essa restauração realmente se dará em todo o mundo, em todo o globo terrestre. Porque a Bíblia tem uma promessa maravilhosa de que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o que está ali na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 11, na Almeida Revista e Corrigida. Porque está escrito, pela minha vida diz o Senhor, todos os joelhos se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Em que momento, queridos, todo joelho se dobrará? Quando realmente o Senhor Jesus Cristo vier estabelecer o seu reino milenal. Todos os seres humanos, todos os seres vivos terão, aleluia, que dobrar o seu joelho diante do Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Subtópico 3. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados das Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Queridos, não dá para negar, não há como negar que os sinais deixados por Cristo Jesus a respeito da proximidade da sua segunda vinda estão todos presentes, estão todos aí acontecendo ou já aconteceram. Eu não quero me alongar ou me adentrar muito nesse tema, porque nós temos uma lição inteira escrita só sobre este tema, e eu vou deixar o link desta lição aqui. Essa lição foi escrita, se eu não me engano, pelo pastor Elinaldo Renovato, e ela é a lição de número 2 do primeiro trimestre de 2016. Eu vou deixar o link para os irmãos acessarem aqui na descrição deste vídeo. Se você está assistindo o vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para acesso a essa lição também estará logo abaixo da janela do vídeo. Acessem essa lição ali no nosso site Estudantes da Bíblia, que vai dar para os irmãos todos os sinais mencionados por Cristo, que já aconteceram ou estão acontecendo nos nossos dias. Reforçando, queridos irmãos, que a vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Muito breve, ele virá buscar a sua igreja. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, segundo Joel 2, 28 ao 32, e depois confirmado em Atos 2, 16 ao 21, que a partir do avivamento da Rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. Aqui, queridos irmãos, o comentarista está fazendo uma associação ao que Pedro falou ali em Atos 2, se referindo à promessa que Deus fez através do profeta Joel, de que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre todos os homens. E no dia de Pentecostes aconteceu esse derramamento, e Pedro confirmou que já naquela época, abre aspas, já estavam vivendo os últimos dias. Porém, queridos, nós já estamos há 2000 anos praticamente do que aconteceu no Pentecostes. 2000 anos e o Senhor Jesus Cristo não voltou ainda. Mas nós, como assembleianos, temos ou defendemos que o derramamento do Espírito Santo é um sinal claro realmente que Cristo está voltando. E com o evento, o advento ali da Rua Azusa, do que aconteceu, da renovação dos cristãos, do derramamento do Espírito Santo sobre os crentes ali na Rua Azusa, nós pentecostais interpretamos que este é um dos maiores sinais de que realmente Cristo está voltando. Porque desde então, queridos, nós pentecostais temos sido revestidos, temos sido cheios da graça e do poder de Deus e temos uma vida cheia da misericórdia e da graça, ou seja, cheia do poder. E isso nós interpretamos, os nossos pastores, os nossos dirigentes, os nossos teólogos interpretam como um sinal claro de que Cristo Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel,
que desde 1948 ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Aqui realmente, queridos, é mais um cumprimento de promessas, de profecias bíblicas. E esse caso de Israel, que foi a ele devolvida, né, a oportunidade de se restabelecer como nação, isso está mais ou menos, né, incluído naquela profecia de Ezequiel 37, onde vemos ali o Vale dos Ossos Secos. Aquela profecia, meus irmãos, alguns teólogos interpretam que apontam diretamente para a restauração de Israel como nação, que realmente, justamente aconteceu em 1948, mostrando-nos mais uma vez que a volta de Cristo está muito próxima. Chegamos ao tópico 2, a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Queridos irmãos, conforme nós comentamos no início dessa lição, o evento do arrebatamento da igreja, segundo a 1 aos Tessalonicenses, nos diz que essa transformação dos vivos será num abrir e fechar de olhos. Ou seja, num período muito curto. Isso significa que não dá para que nós nos arrependermos, nos prepararmos, ou seja, pedirmos perdão ao Senhor no momento do arrebatamento. Nós já teremos que estar naquele momento preparados, porque não teremos tempo de nos preparar. E o que significa isso? Significa, queridos irmãos, que nós precisamos estar preparados em todo o tempo. Precisamos estar vigiando e guardando a nossa salvação em todo o tempo. E quando a Bíblia diz aqui que nós precisamos vigiar, é justamente guardar a nossa salvação, estar em obediência, estar andando de acordo com uma palavra de Deus, não permitindo que nada deste mundo nos afaste do caminho do Senhor. Porque se o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja e nós não estivermos preparados, queridos, não dará tempo para nos prepararmos. Vamos ler o que está aqui no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 25, versículo 13, na Almeida Revista e Corrigida. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Daí então, a constante repetição bíblica sobre a necessidade de nós estarmos em vigilância, porque nós não sabemos. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus Cristo, aleluia, virá buscar a sua igreja. Não sabemos se vai ser hoje, se será amanhã, se daqui 15 dias, um mês, 3 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sabemos. Mas a Bíblia nos diz, queridos, que nós temos uma responsabilidade de estarmos em vigilância, de estarmos perseverando na obediência todos os dias da nossa vida. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa trivial, mas nós precisamos, irmãos, lutar para estarmos fiéis, para permanecermos fiéis ao Senhor, porque Ele diz, olha, estejais vigilantes, porque vocês não sabem quando será o arrebatamento. Daí então a responsabilidade que nós temos de estar em vigilância. Entendemos como vigilância o ato ou o efeito de vigiar. O estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. A lição, queridos, chama-se a bendita esperança. É justamente isso, a esperança de nós sermos arrebatados por Cristo Jesus. Essa deve ser a esperança de todos nós. Estarmos preparados para sermos arrebatados no dia da volta, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Esse deveria ser o fator motivador para a nossa vida como cristão. E é interessante nós notarmos que a Bíblia nos cobra, vou dizer, a Bíblia nos diz que nós precisamos estar vigiando. Inclusive o Senhor Jesus Cristo repreendeu os seus discípulos por conta dessa questão. Leiamos o que está ali no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 26, no versículo 40 e 41, na Almeida Revista Corrigida. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo?
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vejam, queridos, que o Senhor Jesus Cristo cobrou os seus discípulos, que eles não estavam em estado de vigilância, eles não estavam ali vigiando como ele pediu. Isso nada mais significa nada mais, nada menos, de que a vigilância é um requerimento bíblico, é uma exigência bíblica para as nossas vidas. Se nós quisermos entrar no céu, nós precisamos estar em vigilância, como disse o comentarista aqui, para que nós não nos afastemos de aleluia, não nos afastemos de Cristo Jesus, porque não haverá um sinal de que Jesus está voltando, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Por isso precisamos estar preparados. Subtópico 1. A exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aqui, queridos, temos mais um outro texto, né, o comentarista mencionando, mais um outro texto nos exortando a estarmos em vigilância. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. Aqui, meus irmãos, mais uma confirmação daquilo que eu estou falando repetidas vezes nessa lição. Não haverá tempo de nós nos prepararmos no momento do arrebatamento. A preparação é agora, a preparação é hoje, a preparação é o quanto antes, porque no momento do arrebatamento nós não teremos condições sequer de pedir misericórdia. Tenta piscar aí, dá uma piscada. Vê se você consegue falar misericórdia enquanto você pisca. Não dá, é muito rápido. Então não há como se arrepender no momento do arrebatamento. Quando a trombeta tocar, quem estiver preparado vai ser transformado. Quem não estiver vai permanecer aqui. Porque não dará tempo de ser transformado no momento de se converter, vamos dizer assim, de pedir perdão ao Senhor no momento do arrebatamento, que será um momento muito rápido. Então, queridos, aleluia, a hora de se arrepender é agora. A hora de se consertar com o Senhor é agora. A hora de acertar as contas com Deus é agora. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Que Deus nos dê, queridos, da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Mais uma vez, queridos, a questão de se estar preparado. Vamos ler o que está ali em Lucas, no capítulo 12, versículos 35 e 36, também na Almeida Revista e Corrigida. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Vejam que interessante. Estejam sempre vestidos, cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Ou seja, preparadinhos para o arrebatamento da igreja. Por isso, queridos, que é muito importante nós estarmos vigiando, perseverando em servir ao Senhor, em obedecer aos mandamentos de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Subtópico 2, os falsos alarmes, ou os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. Queridos irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, enquanto estava encarnado, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem ele, quando estava encarnado, sabia. Ele veio a saber depois, quando voltou para o seu lugar ali na Trindade. Mas ninguém fora da Trindade sabe da data, conhece a data exata do arrebatamento da igreja. Então, é muita mentira, é muita falácia desses pseudo-líderes religiosos querer interpretar quando é que Jesus Cristo vai voltar. Essa informação não procede, isso é mentira, isso é heresia, como o comentarista mencionou, que já aconteceu diversas vezes. Vamos ler o versículo que confirma
essa questão. Está ali em Marcos, capítulo 13, versículo 32, na Almeida Revista Corrigida. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Nem o Filho aqui, conforme eu mencionei, enquanto estava encarnado. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltou para o céu, foi glorificado e retornou ao seu lugar na Trindade, aí, queridos, a Trindade é uma só. O que o Pai sabe, o Filho sabe, o Espírito Santo sabe. Então, este conhecimento é compartilhado na Trindade. Mas fora da Trindade, nenhum outro ser sabe o dia exato da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Este é um segredo que está no coração de Deus. Mas nós sabemos, está próximo. E isso nós podemos ter certeza. Esta vinda está próxima. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora, conforme nós lemos. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. E aqui que fique claro, queridos, a Bíblia rejeita, como diz aqui, né, as expectativas no sentido de determinar uma data. Mas a palavra de Deus não rejeita a expectativa no sentido de se estar preparados, como nós já mencionamos. Nós não podemos ficar querendo saber quando. Nós precisamos estar preparados hoje, para que se for hoje nós estejamos preparados. Se for amanhã nós estaremos preparados. Se for na semana que vem nós estaremos preparados. Nós não precisamos, na realidade não é que não precisamos, nós não podemos, queridos, ficar procurando data, ficar procurando ocasião. Será que é amanhã? Será que é depois? Por quê? Porque nós temos que estar preparados hoje. Imagina, vou fazer um exercício com os irmãos. Imagina se alguém realmente fora da Trindade soubesse essa data e dissesse, o Senhor Jesus Cristo vai vir daqui 30 dias. Muitas pessoas, que fariam? Provavelmente iriam gozar das coisas do mundo por 20 dias. Depois, nos últimos 10 dias finais, iriam procurar a igreja, iriam se converter, iriam tentar seguir o caminho. Por quê? Porque a vinda do Senhor estava se aproximando. Queridos, eu estou fazendo uma ilustração, uma brincadeira com vocês, mas vocês podem ter certeza que muitas pessoas iriam fazer isso. O Senhor Jesus só volta semana que vem, ou o mês que vem, então esse mês eu posso ficar tranquilo. Quando faltar uns 2, 3 dias eu vou lá, me conserto, está tudo bem. Esse é o jeito do ser humano, esse é o jeito principalmente do brasileiro. Mas Deus não permite que isso aconteça. Precisamos estar preparados, aleluia, hoje. Precisamos estar em condições hoje, porque não sabemos quando é que Ele vai voltar. Então, queridos, estejamos preparados hoje para a volta do Senhor. Estejamos consertados, estejamos certos, estejamos em comunhão com Ele hoje, porque não sabemos quando Ele virá. E por isso que precisamos estar em vigilância. Glórias ao nome do Senhor. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes. Não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Como eu disse, queridos, essa promessa de Deus tem o objetivo de nos trazer esperança. Esperança de que seremos recompensados, esperança de que receberemos por aquilo que estamos fazendo para o Senhor aqui na terra. Esperança de que Ele, como diz lá em Apocalipse, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Queridos, quando nós formos para o céu, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Será apenas alegria, gozo e contentamento na presença do Senhor. Essa, querido, deveria ser uma das nossas grandes esperanças. Entrar no céu pelas portas, como dizem lá no Apocalipse. Glórias ao nome do Senhor. Que possamos nos motivar, queridos, com essa promessa. Que possamos motivar a nossa vida espiritual, aguardando a volta de Cristo, estando preparados para o grande dia do arrebatamento da igreja. Glórias ao nome do Senhor. Chegamos agora ao tópico de número 3, vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo,
Da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Notem, queridos irmãos, que o comentarista usou dois dos atributos de Deus: santidade e fidelidade. E esses atributos são justamente dois atributos comunicáveis de Deus. Os irmãos se lembram que nós estudamos isso em algumas lições passadas? Atributos comunicáveis de Deus são aqueles que são desenvolvidos em nós, nos seus servos. São atributos que podem ser cultivados e desenvolvidos nas nossas vidas. Santidade e fidelidade são dois desses atributos, chamados atributos comunicáveis de Deus, que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Conforme o comentarista mencionou, um Deus santo exige santidade. Um Deus fiel exige fidelidade. E o nosso Deus, além de santo, também é fiel. E ele exige essas duas coisas de todos os seus servos: santidade e fidelidade. Subtópico 1, definição. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre vós testemunha da verdade e fidelidade, Jeremias 42:5, mostrando toda a boa lealdade. Aqui, queridos irmãos, o comentarista quer dizer que a palavra fidelidade e lealdade meio que se mistura se mistura no significado das palavras na Bíblia. Então, muitas vezes, a palavra fidelidade e lealdade podem ser trocadas nos textos bíblicos que terá o mesmo significado. Isso mostra, muitas vezes, que quando a Bíblia fala de fidelidade, ela está falando de lealdade. E também o inverso é verdadeiro. Quando ela fala de lealdade, ela também está falando de fidelidade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Vejam então, queridos, que a qualidade do fiel, quem é fiel, é aquele que cumpre os seus compromissos assumidos. O que significa fidelidade no casamento? Significa cumprir os compromissos feitos com o seu cônjuge no dia do casamento. Promete ser fiel, promete honrar, promete respeitar, promete fazer tudo aquilo que nós prometemos quando nos casamos. Cumprir aqueles votos significa fidelidade. Honrar a esposa, amar, enfim, tudo aquilo. E outra coisa, no casamento nós firmamos um contrato, de exclusividade, um pacto de exclusividade. Somos exclusivos dos nossos cônjuges, do nosso cônjuge. Então, queridos, a fidelidade é justamente cumprir esses compromissos assumidos. E no que diz respeito à fidelidade a Deus é a mesma coisa. Deus fez um compromisso conosco e Ele cumprirá. E nós, quando fazemos um compromisso com Deus, nós precisamos também cumprir esse compromisso. E isso é o que nós chamamos de fidelidade. Subtópico 2, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, entre as quais a fidelidade. Aqui, queridos, o comentarista faz uma colocação bem interessante. Ele diz que a fidelidade de Deus é um reflexo da sua verdade. Vejam que interessante. O nosso Deus, queridos, é um Deus da verdade. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Cristo é a verdade, a Trindade é a verdade. Ou seja, o nosso Deus é baseado, a base do trono do governo de Deus é a verdade, é a justiça, é a santidade e é o amor. E a fidelidade de Deus está baseada na sua verdade, que é um dos fundamentos, que é um dos atributos mais, mais marcantes de Deus, junto com a santidade. O amor é a verdade e também a justiça de Deus. São os atributos mais, não vou dizer mais significativos, mas são os atributos que mais nos chamam a atenção de Deus. O seu amor, a sua santidade, a sua justiça e a sua verdade. 4 dos grandes atributos do Senhor. E segundo o comentarista, a fidelidade de Deus está baseada na verdade, no atributo de Deus chamado verdade. Em frente, Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Conforme eu mencionei, queridos, fidelidade é principalmente
aquela questão do cumprimento dos compromissos assumidos. Todos os compromissos que Deus assumiu conosco, Ele cumpre. Deus não é Deus de mentira, Deus não é Deus de vacilo. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E isso é uma das características da fidelidade de Deus. Assim como Ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo, podemos considerar como um fato incontestável. Aqui, queridos, o comentarista mais uma vez vem reforçar a questão da veracidade da promessa bíblica de que Cristo virá buscar a sua igreja. Isso, conforme eu mencionei, é uma promessa bíblica. E como Deus é fiel em cumprir as suas promessas, nós podemos ter convicção, conforme mencionamos já no início da aula, que realmente Cristo virá buscar a igreja. Mesmo que muitos não acreditem, mesmo que muitos até zombem de nós, como a própria Bíblia diz, né, que no final dos tempos surgirão escarnecedores que virão fazer uma gozação dos crentes, falando: mas você não falou que Cristo viria? Já se passaram tantos e tantos anos, ninguém não se ouviu falar que Cristo veio buscar a sua igreja. Cadê o seu Cristo? Cadê o seu Deus? Pessoas, queridos, escarnecendo justamente da promessa do Senhor. Mas a Bíblia diz que essas pessoas ignoram que essa promessa ainda não se cumpriu, porque Deus é misericordioso e Deus é paciente, é longânimo. Deus está esperando que as pessoas se convertam, se arrependam e aceitem a Cristo como seu Salvador. Vejam que até essa aparente demora da vinda de Cristo é um sinal da graça e da misericórdia de Deus sobre a vida dos pecadores, porque a Bíblia diz que Deus está esperando estes pecadores se arrependerem, está dando a eles uma chance maior para que eles se arrependam e aceitem a Cristo como seu Salvador. Vejam então, queridos, como é grande e extenso o amor desse Deus maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor. Subtópico 3, a fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. Aqui, queridos, mais uma vez, o comentarista está falando a respeito dos dons, dos atributos, dos dons comunicáveis de Deus. Quando ele diz aqui, né, ressonâncias e reflexos, ele está justamente mencionando quando esses atributos morais de Deus se manifestam, eles trazem para nós, eles influenciam diretamente a vida dos servos do Senhor. Como são atributos comunicáveis, conforme eu mencionei, são atributos que podem ser desenvolvidos nas nossas vidas. Então, por exemplo, o amor de Deus é um atributo comunicável. Podemos e devemos desenvolver o amor de Deus em nossas vidas. E outras coisas, todos os 9 gomos, as 9 características do fruto do Espírito são justamente os atributos comunicáveis de Deus sendo desenvolvidos nas nossas vidas, na vida do cristão fiel. E se nós formos lá na lista das características do fruto do Espírito, na Almeida Revista e Corrigida, nós vamos encontrar lá uma das características que é fidelidade. Ou seja, a fidelidade é algo que precisa ser desenvolvida nas nossas vidas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. Como disse aqui o comentarista, está lá em Gálatas 5:20. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Então vejam, queridos, dentro das 9 características do fruto do Espírito, está lá a fidelidade, que precisa ser desenvolvida na vida de todos nós, servos do Senhor Jesus Cristo. Subtópico 4, tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Aqui, queridos, mais uma vez se referindo ali a Atos 1:7, quando os discípulos perguntam a respeito da restauração do reino político e econômico de Israel, o Senhor Jesus Cristo dá a eles uma dura repreensão, dizendo, olha, no português nosso aqui do Brasil,
Essa questão de tempos e estações não vos interessa. Isso não é da vossa conta. O que eu tenho para vocês fazerem é: vão e preguem o evangelho, porque vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Isso que eu disse para os irmãos é um resumo, queridos, do que o Senhor Jesus Cristo quis dizer ali em Atos 1:7 e 1:8. A vós não vos cabe saber os tempos, né, e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para eles: não vos interessa saber quando acontecerá. O que interessa a vocês saberem é que eu estou comissionando vocês a pregarem o evangelho, porque vocês receberão o poder de Deus e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então vejam, queridos, que o Senhor Jesus Cristo estava ajustando a visão do povo, tirando a visão dos seus discípulos do reino, vamos dizer assim, do governo político e econômico, e focando a visão dos servos onde? Na visão do reino, na visão do reino de Deus, do reino espiritual. Que eles não deveriam se preocupar com a restauração política de Israel, e sim fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque é Deus quem comanda o tempo, é Deus quem comanda o calendário. Inclusive lá em Eclesiastes diz, se eu não me engano, Eclesiastes, que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E quem é que está, queridos, no controle do tempo? É o Senhor nosso Deus, é Ele quem controla o tempo. É Ele quem estabelece quando acontecerão todos os eventos, as coisas que alcançarão as nossas vidas. É o Senhor quem determina quando acontecerá. A nós não cabe saber quando. A nós cabe simplesmente fazer a vontade de Deus, cumprir aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Glórias ao nome do Senhor. Essa resposta foi dupla. Tempos do grego, no grego desta passagem é cronos, que significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Aqui, o comentarista faz um trocadilho de palavras, né, usando aqui a questão do tempos que o Senhor Jesus Cristo respondeu como sendo o período de tempo entre a descida do Espírito Santo até o arrebatamento da igreja, que é um tempo que ainda nós não sabemos quando foi. Já se passaram aí quase 2000 anos deste período, né, do dia do derramamento do Espírito Santo do dia do Pentecostes até hoje. Quase 2000 anos já se passaram. Então, só que ainda não cumpriu. Aí o comentarista então faz uma referência desse Cronos, né, como sendo este tempo, um tempo longo, que é o que está acontecendo hoje. Estações nesse verso é kairos, que significa ocasião, que se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempo e estações são prerrogativas de Deus. Então aqui ele fala, queridos, que kairos são os eventos críticos, né, que devem acompanhar o estabelecimento do reino. O que significa isso? Os sinais de que a vinda de Cristo está próxima, que seria aqueles sinais que eu mencionei para os irmãos estudem ali na lição do link aqui abaixo da descrição deste vídeo, onde um outro comentarista, dá para nós a lista de todos os eventos que já aconteceram ou estão acontecendo, que nos mostram que a vinda de Cristo está muito próxima. Como diz aqui no final, tempos e estações são prerrogativas de Deus, ou seja, está sob o comando de Deus. A nós, queridos, não cabe ficar questionando a Deus do quando, não. Que nós obedeçamos aos mandamentos do Senhor, que nós obedeçamos às ordens de Deus e façamos aquilo que Ele nos mandou fazer. Por 1 ano, por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos, até a volta de Cristo, que nós possamos ser encontrados trabalhando, fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que o Senhor colocou nos nossos ombros para que façamos. Glórias ao nome do Senhor. Meus queridos, estamos chegando ao final desta lição, vamos para a conclusão. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes, ou seja, várias vezes, sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu,
há de vir assim como para o céu o vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Queridos, não temos tempo de nos preparar, precisamos estar preparados hoje. Precisamos estar preparados agora. E essa questão de ir morar com Cristo deve ser a maior esperança da igreja. A nossa esperança não pode estar em enriquecer aqui nesta terra. A nossa esperança não pode estar em melhorar de vida aqui nesta terra. A nossa esperança, queridos, tem que estar na volta do Senhor Jesus Cristo. Ainda que nós enriqueçamos aqui, ainda que nós melhoremos de vida aqui, mas o nosso coração não pode estar nestas coisas. Nós temos que depositar o nosso coração inteiramente em Deus e esperar realmente a volta do Senhor para nos buscar, onde receberemos recompensa por tudo aquilo que tivermos feito por meio do corpo. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua oração, por tudo que os irmãos têm feito pelas nossas vidas. Se Deus permitir, na próxima semana estaremos de volta para comentar a primeira lição do segundo trimestre de 2021. Que Deus vos abençoe, graça e paz.